Boa noite pela segunda vez. Uma tinha que ser gravada, né? Porque senão ficava, nem sei, boa noite fica estranho, né? Eu acho que tem pessoas aqui que não me conhecem. Então, meu nome é Alexandro, né? Meu pai inventou um nome pomposo, achou que eu ia ter, né? É uma coisa, um nome bacana, mas deu azar, né? Então, os amigos todos me chamam de Alex. Então, por favor, se quem quiser conversar comigo, quem quiser falar qualquer coisa, é Alex, tá? Todos vocês sabem, quem já acompanha a casa aqui há algum tempo, que ao longo do ano a gente corre o Evangelho segundo o Espiritismo, falando capítulo a capítulo, né? E hoje coube a mim o capítulo 6, que ele tem o nome, o Cristo Consolador. Esse capítulo, normalmente ele é caminhado, ou ele é melhor, ele é encaminhado na ideia do Espiritismo sendo o consolador prometido de Jesus, que é verdade, né? Na verdade, o Espiritismo é o grande chave para que a gente entendesse claramente esse consolo, essa direção que Jesus nos trazia. Mas eu resolvi mudar um pouquinho essa abordagem. Vou mudar um pouquinho a abordagem. Como o próprio capítulo é o Cristo Consolador, e o próprio Espiritismo fala, eu não vim, como o próprio Cristo falou, eu não vim mudar a lei, e sim dar-lhe cumprimento. O Espiritismo fala a mesma coisa. Eu não vim mudar a lei de Cristo, a lei verdadeira, a lei divina, mas eu vim dar cumprimento. Então eu vou pegar, na verdade, as palavras de Cristo e vou deixar um pouquinho essa ideia do Espiritismo, da doutrina espírita como o Consolador prometido. Fica fácil começar, né? Por onde... Quem é que não conhece o mundo que a gente vive? Todos nós conhecemos. É um mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, ele claramente vai ter provas e expiações. Vocês estão excelentes, olha, né? E se é um mundo de provas e expiações, nós vamos esperar algumas coisas relacionadas às dores. Dor, né? Seja dor física, seja dor moral, que aí dói muito mais do que a dor física. Por que nós vamos esperar isso? É porque o mundo que nós habitamos, por nós ainda sermos tão ignorantes das coisas divinas, nós somos tão ignorantes, né? Nós ainda estamos necessitando de provas e expiações. Vocês estão, vou te contar, o pessoal hoje está o aço, né? Provas e expiações. Por quê? Porque nós ainda necessitamos de alguns remédios amargos. Porque ao longo de diversas encarnações nossas, nós viemos fazendo uma besteirinha aqui, outra ali, outra besteirona cá e outra besteirona lá e por aí vai. E é necessário que problemas cada vez mais graves sejam necessários remédios cada vez mais fortes. E é por isso que nós estamos aqui, pessoas da terceira classe de espíritos imperfeitos, na briga, nessa virada de mundo, né, de saída de mundo de provas e expiações para a entrada do mundo de regeneração. Estamos aqui na briga, no bom sentido, né, na luta em mudarmos a nós mesmos para podermos herdar a Terra. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas aonde está o Cristo Consolador, né? Jesus fez uma promessa, que nós vamos ver essa promessa com um pouquinho mais devagar. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Primeiro, vinde a mim. Ele não falou, eu vou até vocês.
Vinde a mim. Ou seja, pega a sua cruz, a sua falta de fé, a sua ignorância das leis universais e caminhe na minha direção. Vinde a mim, não é isso? Vinde a mim. Vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Alguém nesse mundo que infelizmente nós estamos vivendo, não tem alguma coisa de aflição e sobrecarregado? É um mundo de informação, é um mundo de coisas que nos cercam, nos tiram do equilíbrio quase que dioturnamente, infelizmente, porque nós permitimos. Essa é a verdade, não é o mundo. O mundo é o mundo, continuará sendo o mundo. O que temos que mudar somos nós. Mas, de qualquer forma, nesse momento de transição, nunca essa promessa de Cristo esteve tão em voga. Vinde a mim, não eu, né? Cristo, né? Não olhe para mim assim, vinde a mim, né? Vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo. O que ele quis dizer? O que é jugo? Tomai sobre vós, ou seja, caminha na minha direção e pegue algo, que é esse jugo, né? Pegue esse meu jugo. O que é o jugo de Cristo? Qual é? O que é jugo? Vamos lá, alguém? Pode chutar, jugo. O que é jugo? Nessa acepção, jugo é bem essa colocação. Pegue tudo que eu estou dizendo, as minhas diretrizes, as minhas formas. Um pai não fala assim, meu filho, se você correr e bater a cabeça na parede, você vai se machucar. Esse é o jugo do pai. Ele deu, olha, se você correr e bater a cabeça na parede, você vai se machucar. Então é esse o jugo. Ele está dizendo, Cristo está dizendo qual é o caminho mais fácil, melhor, menos problemático para chegar ao que todo mundo quer. O que todo mundo quer? Felicidade. Então ele está dando esse caminho. Então esse é o jugo dele. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Por quê? Se eu não aprender dele, eu posso aprender do mundo, como a gente tem feito há milênios. A gente está aprendendo há milênios pelo mundo, ou seja, a gente planta algumas besteirinhas, outras besteironas, e depois que a gente plantou, o que acontece? Colhe a mesma coisa. Então a gente vem aprendendo através desse sistema instrutivo de Deus, né? Um sistema instrutivo, né? Que ele criou. Olha, você pode fazer o que você quiser, mas saiba que tudo que você fizer, você vai colher a mesma coisa. E aí a gente faz uma coisa e sofre. E depois pensa, peraí, mas isso não foi legal. Então eu já sei, comecei a diferenciar cada vez melhor o bem do mal. Né? Porque eu fiz aquilo, não foi legal, sofri, não foi bom. Fiz aquilo e foi bom, me senti bem, aquilo é bom. Então, à medida que eu começo a entender esse modo que as leis divinas nos colocaram para o aprendizado, a gente começa a entender nas palavras de Cristo que o jugo dele é leve e suave. Por quê? Por que o jugo é leve e suave? O que a gente tem feito há alguns milênios? A gente faz besteira, toma pancada, né? Pega ali e toma uma pancada. Aí faz outra besteira, outra pancada. Faz não sei o quê. Se, em vez da gente fazer isso, a gente começasse a entender as leis divinas e, em vez de usar as leis divinas sem saber contra nós mesmos, começássemos a usar a nosso favor. Se a gente fizesse isso, ou seja, esse é o jugo de Jesus. Eu vou te dar um caminho, olha, o caminho para você ser feliz. Mas para você ser feliz, você vai ter que pegar a sua cruz e caminhar na minha direção. Ou seja, você vai pegar os seus problemas, né, que você próprio criou
aí há não sei quantos milênios e você vai resolvê-los, mas vai resolvê-los num caminho que será mais fácil chegar à felicidade. Por isso que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, qual foi a grande chave que o Espiritismo trouxe, a doutrina espírita, trouxe para o entendimento do que Jesus falou? Qual foi a grande chave? Alguém consegue dizer? Chutar? Reencarnação. Tudo o que Jesus falou, sem você entender que você não vive uma única vez, mas que você vive primeiro para sempre, desde o momento que você foi criado, porque nós somos espíritos imortais, mas que nesta vida, na carne, para aprendermos, nós temos diversas vezes de estar aqui na carne para aprender. Sem esse entendimento, maior parte do que Jesus falou fica, no mínimo, distorcido, se não sem sentido. Muitas das coisas perdem o sentido. Lógico, é aquela tal história. Ao longo do tempo, nós nos permitimos não pensar. Nós nos permitimos não pensar. Uma pessoa disse assim, este é o mistério da fé. E ok, este é o mistério da fé. Só tem que nós estamos hoje numa fase deste planeta que não dá mais para isso. Ou você entende por que é melhor para você e para nós, né? Para nós como um todo, por que é melhor para nós entendermos esse jugo leve e suave, ou iremos passar mais uma temporada, quem sabe milenar, num outro planeta, tentando não ser degradado da Terra. Eu vou escrever um novo livro, não tem degredados de capela, não tem, exilados de capela, degredo ou exílio, é mais ou menos a mesma ideia, exilados de capela. Se a gente não tomar cuidado, daqui a sei lá quanto, né? Bastante tempo, iremos escrever um livro, Exilados da Terra. Então, esse é o momento, agora é o momento, não é amanhã, não foi ontem, esse é o momento. Estamos na virada da nossa existência, e essa virada é: vamos permanecer na Terra ou não? Essa é a virada. Cabe a cada um começar a entender que essa lei divina que a gente fazia, apanhava, foi nos ensinando muita coisa, mas está na hora da gente começar a conduzir esse processo e não ser conduzido pelo processo como nós fomos há milênios para trás. E o que acontece? Se você não tem fé na vida futura, você não acredita na fé na vida, você não acredita na vida futura. Não, tudo bem, eu morri e acabou. Ou eu não sei direito, eu não sei se eu desencarnei ou morri, para quem é ateu, né? Morri, eu não sei se eu vou ou não vou. Você já imaginou como isso é sofrido? A falta de fé, a falta de fé. E fé, olha só, fé não é crença. É isso que a gente se bate aqui no centro. Fé não é crença. Eu creio que exista espírito, eu creio que... Não é isso. Eu sei, o Espiritismo me mostra, não só pela mente, mas me mostra aqui, toda quarta-feira, os próprios espíritos vêm me contando, materializa a verdade, materializa entre aspas, né? Porque não acontece, pelo menos aqui, não acontece sessões de materialização, mas você vê os próprios espíritos dizendo para nós as situações que eles estão. Então isso é a materialização dessa realidade. Eu não creio mais nisso. Eu tenho fé, eu sei que esse corpo aqui está comigo agora nesse momento porque eu preciso dele durante um tempo, mas sei que ele vai acabar, como já está meio acabado, né? Já está só piorando, né? Está meio acabadinho, vai indo.
mas sei que ele vai acabar e um dia desse, sei lá quando, haverá o Y encarnado com outro nome, né? Que eu chamo Y, meu espírito imortal. Então vamos lá. Se você tem confiança na justiça de Deus e no Cristo, que veio, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, todas as situações que nos acontecem são para... Deus é justo e bom. Tudo que nos acontece é justo e bom, né? Tudo que nos acontece é justo e bom. Se tudo que nos acontece é justo e bom, dá para a gente reclamar? Lógico, vamos lá, vamos também, não vamos... Ninguém aqui está querendo dizer que é santo, né? É Mahatma Gandhi. Não, ninguém. A verdade é que a gente ainda sofre, ainda tem aquele, né? Tem a dor e acaba se deixando levar pelo sofrimento. Mas se a gente começar a entender que todas as situações ruins que nós temos, todas, fui eu que fiz. Fomos nós que fizemos a nós mesmos. Não fica mais fácil? E outra coisa mais bacana, se você mudar, muda tudo. Depende só de quem? Olha só, olha como isso é diferente. Antes era assim, ó, eu falo com o homem lá de cima e você bate o papo comigo e a gente acerta com o homem lá de cima e aí você está bom ou não. Isso a maioria das religiões se coloca mais ou menos nessa posição. Estou sendo generalizando, mas é mais ou menos isso. Agora eu tenho uma doutrina, porque não é uma religião, que diz assim, olha, tudo que você sofre e vai sofrendo, você próprio plantou e pior, pediu para passar, para que você pudesse melhorar. E só depende de uma pessoa só, tudo ficar legal. De você próprio. Olha a diferença. Por isso Cristo Consolador, né? Olha a diferença disso. É do vinho para a água, não sei, ou da água para o vinho, né? É da água para o vinho para a água, até os dois mudados de qualquer forma. Mas é uma mudança da visão da sua vida. Você é dono, você não é só o herdeiro de você, de tudo que você fez, mas como você é dono do seu futuro. Nós somos donos do nosso futuro. Eu, durante muito tempo, não achei isso verdade. Sempre achava que meu futuro fosse o meu chefe que ia dar, a minha profissão que ia dar, a escolha da minha esposa que ia dar, sei lá, meus filhos serem... Eu sempre achei que meu futuro tivesse na mão de alguma, até do próprio Deus. Meu futuro está na mão de Deus. Sim. Se nós raciocinarmos que as leis são deles e nada acontece sem a permissão dele, sim. Mas quem é que vai fazer esse futuro? E eu vou fazer esse futuro quando? Quando é que eu faço esse futuro? Quando é que eu faço o futuro? Quando é? Agora. Porque eu vou plantar hoje para receber no futuro. E se eu estou recebendo mal, é que plantei mal no passado. Então, o que é que nos cabe? Mudar. E eu gastei tempo demais só nessa primeira folha, olha só. Então, vamos lá. Aonde está esse jugo? Esse jugo está todo nos ensinamentos morais de Cristo, né? E na chave, que eu já falei, na chave trazida, que é a grande chave trazida pela doutrina espírita, que é reencarnação. Sem o entendimento da reencarnação, Jesus fica palavras, algumas bonitas, mas que não nos levam a um entendimento claro do que ele nos queria dizer. A verdade é essa. E aí, se a gente pegar o Sermão do Monte, aí tem gente que chama Sermão do Monte, Sermão Profético, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha já não pode ser, porque lá na Palestina não havia nenhuma montanha.
Era um plano danado, assim. Então, deve ser Sermão do Monte mesmo, deve ser um montinho, sabe? Um montinho assim. E aí é o Sermão do Monte. Ele botou lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que bem-aventurados os pobres de espírito? Porque quem se acha rico de espírito, ele se acha sempre melhor do que os outros. Eu sou um doutor da lei, né? Como o próprio Jesus falava, vós que sois doutores da lei, não conseguem entender o que eu falo das coisas da terra? Como é que você quer que eu fale das coisas celestiais? Então, quem se acha muita coisa, geralmente não consegue ter essa humildade frente à situação. E como é que é essa humildade frente à situação? Humildade frente à situação. Olha, o que está acontecendo comigo não é legal. Sim, não é legal. Mas Deus sabe o que é melhor para mim. E Deus permitiu que aquilo ocorresse comigo. Porque se não fosse para ocorrer, não ocorria, né? Então, ele permitiu que aquilo ocorresse comigo. Se ele permitiu que aquilo ocorresse comigo, aquilo tem que ser justo e bom. Então, se é justo e bom, para que eu vou ficar de mal do Criador, que a gente faz normalmente, né? Ah, porque Deus fez isso comigo, coitado de mim, né? Normal. Quando a gente se coloca nas mãos do Criador deste tanto, você se coloca na mão do Criador, olha, eu sei que estou sofrendo porque eu plantei esse sofrimento para mim agora. Ele é necessário ou para que eu acerte alguma coisa para trás, ou ele vai me empurrar para frente. Dá para sentir sofrimento? Dor, vamos lá, vamos entender. Dor dá para sentir? Claro que dá para sentir dor. Afinal de contas, nós somos ainda terceirônios, né? Da terceira, somos espíritos freios. Mas sofrimento a gente não precisava sofrer. Precisava sofrer? Dor a gente, lógico, dor. Perdeu um ente querido, você dói, claro. Agora, ficar com esse ente querido perdido e você passar durante anos, minha mãe querida, por que você me abandonou? Meu marido maravilhoso, por que você... Durante um tempo, todo mundo tem um certo tempo para curtir o seu luto. É verdade, nós somos, vamos colocar como a gente, nós somos da terceira, vamos entender. Mas a pessoa que passa 15 anos fazendo isso, o que ela está fazendo? Ela pegou um momento de dor e está transformando esse momento de dor, andando com você ao longo do tempo. Isso é sofrimento. É necessário sofrimento? Não, não é necessário sofrimento. Nós é que não conseguimos entender ainda que a dor a gente não consegue se livrar. Dor eu não consigo me livrar, eu sou um corpo, de vez em quando eu acordo, eu falo, eu não estou ficando velho, eu estou ficando crocante, né? Eu converso com a mulher, eu levanto de manhã e falo, então, é verdade, dor, dói, de vez em quando dói uma junta, é verdade. Agora, se eu passar aquele dia todo preocupado com aquela junta que doeu, o que eu fiz? O que eu fiz? E eu transformei aquela dor em sofrimento. Não foi a dor que foi eu que transformei aquilo em sofrimento. Então vamos lá. E se a gente entende que aquilo é melhor para o meu espírito imortal, o problema é esse. Vamos primeiro baixar um pouquinho. Por que a gente não entende? Tudo bem, mulher acorda de manhã, passa o lápis na sobrancelha, o cílio, qual é o nome daquele negócio que passa nos cílios? Rímel, né? Rímel no olho, e não passa no olho e nem na sobrancelha do perispírito, né? Passa no corpo. O homem que acorda de manhã faz a barba na própria
matéria. Então, a gente se acha matéria. Ok. Mas será que o imaterial, eterno, vulgarmente chamado de Deus, né, está preocupado com essa matéria aqui? Você acha que o imaterial, onipotente, onipresente, onisciente e onis mais não sei quantas coisas, está preocupado com isso aqui? Ou com isso aqui? Eu, espírito imortal, que eu chamo de Y, né? É uma questão de dar nome, que eu chamo de Y. Então, na medida em que ele está preocupado com aquilo, com ele, o eu, o que acontece com essa massa de carne, essa aglomerado de células, de átomos, só serve para o quê? Me instruir, me ensinar, para que eu possa aprender, para que eu possa melhorar, para que eu possa entender direito como é a vida, por que a vida é assim, para que a vida é isso. Porque não é isso que a gente quer não quer entender a nossa vida, por que a minha vida é assim, por que ela é assado. E este corpo dá toda essa oportunidade, o problema é que a gente esquece de ouvir. É verdade, a gente esquece de ouvir, parar para ouvir. E é isso que nós estamos falando aqui. Se eu sou um espírito imortal, mesmo que a minha carne mortal sofra, mas se eu sair melhor dela, eu, espírito imortal, sair melhor dela, foi bom ou ruim? Tá, vamos lá, esse corpo vai ficar comigo, eu com esse corpo, eu, não ao contrário, né? O corpo, eu com esse corpo 90 anos. Tudo bem, mas eu vou ficar comigo mesmo, espírito imortal, pela eternidade. O que é mais importante? Ele estar bem ou eu estar bem? Ou eu não, ou essa personalidade, Alexandre, está bem? 90 anos. Frente à eternidade. Qual é o melhor? Não é simples, não é assim, não dá para... Tudo bem, aí eu vou passar 90 anos aperreado, aqueles, sabe, 90 anos aperreadão mesmo. Mas quando eu sair dali, eu vou passar não sei quanto tempo muito melhor, porque a eternidade não é um número, do que eu entrei quando eu entrei e vesti esse corpinho de carne. O que é que foi melhor? Depois vem na outra bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Por que bem-aventurados que choram? Será que Jesus falava, todo mundo que chorou, assim meu neto ia ser hiper bem-aventurado, porque tudo que ele faz cai e chora, ia ser um bem-aventurado. Por que bem-aventurados que choram? Todos que choram são bem-aventurados? Não é verdade. Jesus jamais falaria uma coisa dessa. Mas os que choram e entendem o sofrimento que estão passando, que eu na outra quis mostrar para vocês, né, na anterior, que entendem esse sofrimento, o que aconteceu com eles? Melhoraram. Né? Se eles passaram por um problema difícil, mas conseguiram entender o motivo que levou eles àquele problema e saíram dali melhores como espíritos, eles se sentiram melhor. Então, eles chegaram mais depressa àquilo que a gente quer, não é felicidade? Então, bem-aventurados os que choram e sabem chorar, porque eles estão passando pelas experiências que nós pedimos para passar, para poder chegar para frente. É isso, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles estão passando, às vezes uma vida de glamour, né? Uma vida de glamour, né? Uma vida de fama, de dinheiro, a gente tem tantos exemplos aí, a pessoa passa um tempo e se suicida. Teve uma vida, né? Uma vida com bastante, lógico, ninguém sabe
os problemas da vida de cada um, a gente só sabe de uma parte. Mas mesmo tendo aquele juventude, beleza, dinheiro, poder, que é mais ou menos tudo que a gente equivocadamente quer, né? Eles vão e se suicidam. Eles são os que choraram direito? Ou será que eles vão chegar lá do outro lado e vão passar muito mais tempo para conseguir entender que bem-aventurados são os que choram? Bem-aventurados são aquelas pessoas que aprenderam que os problemas da vida não são punitivos. Não há punição. Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Ele apenas te deixa ser herdeiro dos seus pensamentos e dos sentimentos, teus sentimentos. Cabe a você entender quais são os seus pensamentos e os seus sentimentos que te levaram àquilo. Como? Livre-arbítrio. E uma coisa interessante, outra coisa, vou aproveitar para pegar, outra coisa que o Espiritismo trouxe, que eu, e acredito que boa parte dos que vêm do católico, do cristão católico romano, apostólico romano, não entendem. As leis de Deus nos empurram para a felicidade. Quem é católico, ele tem sempre a ideia que as leis de Deus são assim: tudo que eu fizer, eu vou tomar alguma reprimenda, algo vai ser ruim. Porque são tantos ditos pecados que é virtualmente impossível que você, ao longo de toda a existência, não faça pelo menos alguns. É virtualmente impossível, né? E agora não. As leis de Deus que antes te puniam porque você não olhava, não entendia, não fazia, hoje ela faz assim, ó, eu vou te permitir a dor, eu vou te permitir você chegar à dor, porque essa dor é que vai fazer você ser feliz. Não hoje, à frente. Não hoje, mas à frente. Então, essa é uma outra coisa que a doutrina espírita trouxe de muito bonito para dentro, demonstrou dentro dessa ideia do Cristo aqui. As leis divinas só trabalham a nosso favor, nunca contra. O problema é que a gente é que não sabe trabalhar com essas leis. As leis estão sempre certas. Nós é que não sabemos trabalhar com elas. E é isso que nós estamos tentando conversar aqui. Vamos aprender, vamos parar da pomadinha da dor, né? Essa pomada da dor que o pessoal fala, né? Tem duas pomadas, né? A pomada da dor e a pomada do trabalho. A gente está acostumado à pomadinha da dor. Vamos dar uma parada nela, vamos começar a entender que dá para trabalhar a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas ações de forma que eu começo a plantar um pouquinho melhor para amanhã ter uma vida melhor. Mesmo que hoje ainda tenha que colher o que ontem eu plantei mal. Faz parte da lei. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por que os mansos herdarão a terra? Porque a terra sempre foi comandada, ou sempre foi tomada, né? Pelos que eram brutos, violentos, né? E aí Jesus já disse assim, olha, esse pessoal, daqui a pouco não vai ter mais lugar nesse planeta Terra, porque o planeta Terra está melhorando, e eles vão ter que ir para um outro lugar. E quem vai herdar a Terra? Quem não for bruto, ignorante. Por quê? Porque vão continuar nesse planeta, herdarão a Terra nesse sentido. Esse novo planeta, né? Aliás, esse velho planeta numa nova fase, né? Esse velho planetinha Terra, mas numa nova fase. Eles sempre tiveram predominância nesse mundo, mas não vão ter mais. Já está acabando.
basta ir, olha, 100 anos para trás. O que éramos 100 anos para trás? Como éramos 100 anos para trás? 100 anos, estou falando ontem, né? Acho que não chega nem a ser ontem, é só amanhã passado ali. E nós éramos completamente diferentes. Víamos as coisas de uma forma completamente diferente. Achávamos certas coisas que hoje a gente não dá nem para pensar. Concordam? Coisas que para a gente era comum, né? Escravidão, bater no escravo, era comum, não era? Ninguém fazia aquilo assim, eu vou fazer a escravidão, não. Era socialmente e mentalmente admissível aquilo. Nós fizemos isso. Nós, todos nós. Hoje, assim, não dá para pensar. Isso foi 100 anos, não faz. 1888 lá, abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, se eu não me engano. 13 de maio de 1888. Então você faz o quê? 200 anos? 100 e alguma coisa de anos. Então, nós cada vez mais estamos deixando de ser belicosos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem é que tem fome? Primeiro, qual é a justiça que ele está falando? Que Jesus fala, tem fome e sede de justiça. É a justiça dos homens? Não. Né? É a justiça divina. E onde está a justiça divina? Cada um recebe conforme as suas obras. Lembra? A justiça divina é a cada um com suas obras. A árvore boa não dá mais mau fruto, a árvore má não dá bom fruto. Claramente. Então, tem fome e sede disso, porque serão saciados. Eles vão ser saciados quando? Quando eles conseguirem entender, e nós conseguimos entender, claramente que só existe uma forma da gente chegar ao jugo leve e suave. Qual é? Eu já falei um monte, acho que todo mundo... Qual é a forma de nós chegarmos ao jugo leve e suave? Qual é? Por favor? Aí, os universitários. Ninguém? Só existe uma forma, é mudando a mim mesmo. E quando eu mudar a mim mesmo, quando eu mudar a mim mesmo, eu conseguirei estar cada vez mais feliz e saciarei essa minha sede de fome, de justiça, essa justiça divina que eu quero, né? Porque quem quer ser o maior no reino de Deus, que seja o seu servo. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o servo. Por que disso? Porque quem é o servo é aquele que se coloca numa posição de auxílio dos outros, uma posição de humildade, uma posição de trabalho em prol de todos. Completamente contra o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, todos nós carregamos e não pouco, né? E não pouco. Então, quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o seu servo. Então, querem realmente entender isso? Comece a trabalhar em si, esse reino de Deus em si, né, que começa dentro de nós, e andando à frente. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino de Deus. Quem ele está falando? Está falando da justiça divina. Então, quem sofre perseguição por causa da justiça? É aqueles que pararam de se preocupar com o mundo, fazem o certo, porque é o certo a ser feito. Né? Fazem o certo porque é o certo a ser feito.
É isso que podem ser... Quantas a gente não sabe, quantos grandes espíritos que passaram por esse planeta, que levaram isso ao pé da letra, e quão perseguido foi. O próprio Jesus foi o maior que passou, né? Foi perseguido, né? Armaram diversas ciladas para ele, né? Apesar dele não iria cair nenhuma, mas de qualquer forma o homem armou diversas ciladas. Por quê? Porque toda vez que a gente se renova realmente por dentro, você passa a ser o quê? Diferente da maioria. Você passa a ser diferente da maioria. E quando você é diferente da maioria, o que acontece? O homem teme tudo que ele não compreende. O homem ignorante, né? Ainda teme o que não compreende, o que não consegue alcançar. É uma realidade. Bem-aventurados misericordiosos, e aí eu vou gastar esses últimos 2 minutos nisso. É o maior antídoto contra o mal, é a misericórdia. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Sai da sintonia negativa. Bem-aventurados misericordiosos. Por que bem-aventurados? Se eu estou fora daquela sintonia do mal, da negatividade com o outro, eu vou estar mais o quê? Mais equilibrado, mais feliz. Então eu sou o quê? Um bem-aventurado. Então essa foi uma das, mas é claramente o maior antídoto contra esse mundo que a gente vive. A gente tem mania de receber o toma lá da cá e toma na direita, bate na esquerda. A gente ainda é assim, infelizmente. Mas está na hora da gente começar a pensar antes de fazer. Pensar, eu não quero criar vínculo com aquela pessoa. Eu quero estar em equilíbrio, eu quero ser feliz. Eu não quero mais dar poder ao outro de me fazer ficar desequilibrado. E para isso a gente tem que usar a tal da caridade. E isso é outro ponto fundamental que a doutrina espírita nos trouxe. Caridade, durante muito tempo que nós estivemos ligados a religiões cristãs, era tida como dar comida, dar isso, dar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Não. Caridade, essa caridade é fácil de fazer. Mas a caridade, como Jesus a entendia, é difícil. É ser benevolente realmente com as pessoas, que você só agir em prol do próximo. Eu só vou agir em prol do próximo, eu vou ser benévolo, amigo. Ah, mas aquele cara eu não gosto, não interessa, eu vou agir em prol do próximo. Aquele cara fez aquilo, não interessa, eu vou agir em prol do próximo. Indulgente. O que é o indulgente? Eu sei que você é tão imperfeito como eu, nós somos tão imperfeitos. Da mesma forma que eu faço coisas ruins, vocês também, as pessoas fazem coisas ruins, às vezes, muitas vezes não intencionadas. E por último, o perdão. E qual é a vantagem do perdão? O perdão sai da sintonia. 2 coisas ligam 2 seres pela eternidade. 2 coisas. Uma positiva e outra negativa. O amor, que liga 2 seres pela eternidade. E o ódio, que liga 2 seres, graças a Deus, não é pela eternidade, porque o ódio acaba, mas liga 2 seres durante muito tempo. Então, sai dessa sintonia. Tem aquele chefe mala, todo mundo tem um chefe mala, que eu canto e falo, todo mundo tem um chefe mala. Tem aquele pai mala, filho mala, marido mala, mulher mala, todo mundo tem. Pega e olha, não, eu agora só vou pensar para ela só coisas boas, ou para ele só coisas boas. Isso é perdão. E não é esquecer, não. Todo mundo fala Alzheimer, esquecer. Não, não é Alzheimer. É agir, apesar do que eu sei, do que aconteceu, eu ainda sei, mas eu vou agir sempre em prol daquela pessoa. Isso é que é perdão das ofensas. Isso é que é realmente perdão. E
pela atenção. Obrigado.